Por que será que tanta gente vicia em correr? Será que é a nova moda do momento? Nesse vídeo eu vou te mostrar as principais iniciais recompensas de quem começa a correr na visão de um total iniciante. Nesse caso, eu. E antes de começar, é importante a gente memorizar um conceito, que a resistência é a força mais tóxica do planeta. Nesse caso, não a resistência de correr, né, ali de correr vários quilômetros, mas a resistência antes de correr. A resistência, nesse caso, é aquela força que te impede de fazer, de tomar as ações para fazer as coisas na tua vida. Ela sussurra desculpas, cria distrações e formas de fazer tu ficar parado. Ela faz o amanhã parecer uma decisão melhor do que fazer hoje. Ela não ataca quem já desistiu, ela ataca somente quem está prestes a agir. Por isso que sentir vontade de parar de correr no meio de uma corrida não é um sinônimo de fraqueza, é sinônimo que tu está vencendo essa resistência. Quanto mais importante for a nossa missão, o nosso chamado, mais essa resistência vai tentar segurar a gente e impedir que a gente dê o primeiro passo. A resistência é um conceito muito explicado no livro A Guerra da Arte. E nesse caso, o que eu descobri foi que a corrida ensina a gente a vencer essa resistência um passo de cada vez. Porque a gente pode combinar que correr ou caminhar, seja qual for das duas atividades, ela é uma atividade de certa forma muito fácil no início, comparado com o treino de musculação, comparado com CrossFit e com outras coisas. Correr é simplesmente caminhar pulando, né? Digamos que não é complexo. Todas as pessoas com um condicionamento básico conseguem fazer isso. Só que o legal da corrida é que tu consegue colocar cada nível um pouquinho mais difícil de forma muito simples dentro dessa rotina de corrida. E outro conceito importante aqui é que a corrida me ensinou a ver na prática o paradoxo de Sócrates. Ele é um dos clássicos da filosofia e da lógica. Imagine comigo um monte de areia com 10.000 grãos. Ninguém discordaria que esse monte é um monte, porque tem 10.000 grãos. Mas e se eu tirar um desses grãos? Ele ainda é um monte ou ele deixa de ser? Provavelmente vai concordar comigo que ele ainda é. Mas se a gente repetir esse mesmo ritual por 10.000 vezes, quando que deixa de ser um monte? No final das contas, a gente vai chegar em 2 grãos e quando a gente tirar o par desse grão, vai ficar um só. Ainda é ou não é? E esse paradoxo ele vai muito além dessa reflexão, mas na corrida a gente consegue ver uma coisa muito importante. Que cada passo ou cada grão de areia, nesse caso, ele acrescenta a nossa meta, que no final dá um caminho muito extenso que a gente nem imaginou que conseguiria correr. Então, quantos passos são necessários para uma corrida? Segundo o paradoxo, talvez 50. Mas a questão é que os passos vão se acumulando e o resultado final ele vai se aproximando desse flow da corrida e o sentir que está realmente fazendo uma atividade que é muito desenvolvida, vai cada vez mais ficando mais próximo. Porque é só colocar um grão ou um passo de cada vez. E trazendo outra reflexão aqui, só que não agora da filosofia e sim da física, a lei da inércia diz que um objeto, alguém em repouso, tende a manter-se e alguém em movimento tende a manter-se em movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. Nesse caso, não é a resistência do ar ou do asfalto quando a gente sai para correr. Nesse caso, é a própria resistência que a gente falou no início do vídeo. E é nesse ponto, é nesse detalhe que a gente, aprendendo a vencer a resistência, a gente consegue treinar mais nossa autoconfiança, a nossa disciplina, a nossa vontade de dar um passinho a mais para cumprir aquele objetivo. Isso ensina a gente, quando precisa estudar uma hora a mais, a gente conseguir saber que consegue. Isso na hora de chamar um cliente a mais, a gente também fica entendendo que é como se fosse uma corrida, que eu consigo fazer as coisas se eu botar disciplina. A corrida, ela nos empurra para o estado de flow mental quando ela motiva a gente a continuar dando um passo além do outro, um passo após o outro, e isso nos faz permanecer naquela atividade e só se preocupar com aquilo ali. Até o momento que numa parte da corrida a gente se sente a corrida em si, a gente descola um pouco, esquece quem é, e a gente se a própria corrida, o próprio movimento. Para iniciantes na corrida, assim como eu, esse tipo de interação, esse tipo de flow, ele pode demorar algumas vezes na corrida. Ele pode demorar algumas corridas, porque às vezes eu vou estar com desconforto nas costas, nos pés, etc. Não vou estar me sentindo bem, mas ao longo das primeiras corridas a gente já consegue, aos poucos, entendendo como entra nesse estado.
Aí que tá o quão bom seria conseguir aplicar esses mesmos conceitos, só que vendo não a corrida na rua em si, mas a corrida no dia a dia que a gente passa, né? Nos desafios que a gente tem, no trabalho que a gente está disciplinado a executar. A corrida vai fixando esse tipo de pensamento de que existe um passo, uma disciplina para ser entregue para conseguir chegar no final da jornada. É como se a gente lidasse um mês como se fosse uma maratona e uma semana, talvez como se fossem 10 quilômetros. A gente consegue dividir um pouco melhor as funções que a gente. E por que a corrida vicia no final? Cada um vai ter os seus motivos. E para mim, o motivo principal que faz eu me viciar em correr é conseguir permanecer com a minha atenção voltada para o caminho, voltada ao próximo passo e o objetivo que eu tenho a cumprir naquele trajeto. Esse vídeo aqui é um convite para que você pegue aquele tênis que está empoeirado no guarda-roupa, aquela bermuda usada uma vez no mês para fazer valer a diária que paga na academia, que você saia para correr, que seja uma quadra, que seja duas, que seja uma volta na cidade, um passo após o outro, não importa o ritmo, mas que você consiga entrar nesse estado de focar na única coisa que importa quando você está correndo, que é o próximo passo. Se você viu esse vídeo até aqui e ainda não tomou a decisão de ir correr, talvez seja a culpa da inércia, talvez seja a culpa da resistência, ou talvez da sua falta de responsabilidade de saber que essas decisões simples e que você consegue cumprir estão total no seu controle. Que você não precisa de algo mágico, um super evento para se motivar a começar a correr. E levantar dessa cadeira e começar a dar um passo após o outro até concluir a sua primeira corrida. Eu até recomendaria que você assistisse mais alguns vídeos aqui do canal, mas o convite que eu te faço agora é para levantar da cadeira, botar um tênis e correr. Valeu!